Então, esse senhor Feston Helmut Padre teve esse trabalho laborioso e deixou esse legado, esse livro formidável, né? Com presentes, perguntas e as respectivas respostas. Bom, hoje o capítulo 1 é que trata do que é a teosofia. Justamente a introdução, o começo, né, desse estudo. Ele fala já na apresentação do livro que desde 1875, ano do renascimento da teosofia no mundo moderno, particularmente devido à atuação da Sociedade Teosófica, pessoas vêm aceitando com convicção suas explicações sobre as dificuldades e os mistérios da vida. Então, todos nós sabemos que a Sociedade Teosófica foi fundada em 17 de novembro de 1875 e trouxe ao mundo essa sabedoria, esse conhecimento chamado de teosofia, mas que em épocas anteriores já era objeto de busca, de pesquisa, e mais adiante ele vai falar naquele sistema teosófico eclético em Alexandria, no século III da nossa era. Então, muitos que a estudaram, essa teosofia, profundamente, convenceram-se por experiência da veracidade de seus acumulados ensinamentos, e centenas de milhares os consideram com maior probabilidade o guia mais seguro e eficaz para a vida humana. Afirmações a respeito de assuntos como a vida após a morte, a lei de justiça, o karma, a peregrinação da alma até a perfeição humana através dos renascimentos ou reencarnações, nos chegaram sob a autoridade dos grandes adeptos do Himalaia, reconhecidos como sábios e videntes, assim como por meio de seus agentes no mundo externo, sendo confirmadas pelos ensinamentos de muitas religiões e pela experiência de antigos e modernos místicos e filósofos do Oriente e do Ocidente. Tais afirmações são também satisfatórias à mente científica e lógica, assim como para os requisitos das nossas melhores opiniões morais e intuições mais conscienciosas. Em adição a isso, muitos pesquisadores independentes que surgiram há algum tempo, ou seguiram algum método de treinamento próprio requerido para aqueles que estejam ansiosos pelo conhecimento direto, verificaram por sua própria experiência supersensorial a veracidade de muitos dos fatos apresentados ao mundo. Essa filosofia satisfaz, pois, aos três instrumentos humanos de verdadeiro conhecimento: autoridade, raciocínio e percepção direta. Então, nessa introdução, fala-se dessa origem, dessa fonte desse conhecimento, que são esses sábios, né, dos Himalaias, dos adeptos, mestres ascensionados, mestres de sabedoria, que trouxeram esse conhecimento, né, mais uma vez, através da Sociedade Teosófica. Então, a teosofia não é assunto tão somente para filósofos ou escolas. Antes de tudo, o é para qualquer classe de pessoas, porque ministra conhecimento que satisfaz a mente e o coração, fazendo de nossas vidas uma perene alegria, algo cheio de propósito e poder. Faz com que nos demos conta do enganoso de muitas dificuldades e provações da vida, assim como da necessidade delas como instrumento de progresso imediato, de tal sorte que cheguemos a ser capazes, como o cisne da fábula oriental, de separar, quase sem esforço, o leite da água na vida ordinária. Com a teosofia, aprendemos que tanto o trabalho como o amor inegoísta nos trazem sempre frutos e completa satisfação. Tendo em vista o aspecto prático da teosofia, o professor Pablo
compilou sua obra para colocar todo o assunto diante do público em geral sob uma luz clara e firme. Seu labor foi uma obra de amor, o resultado de cuidadosos estudos por muitos anos, durante os intervalos de seus deveres como engenheiro e até últimos tempos como estudante em aviar, como professor do Colégio Nacional de Saia. Sua apresentação dos ensinamentos teve êxito completo, como poderá julgar aqueles que lerem as páginas do livro convenientemente organizado, tanto para ser útil a uma leitura contínua, como para o leitor que prefere repassar ligeiramente uma ou outra página. Então, esse é um depoimento do senhor, ou uma apresentação, um prefácio do senhor Ernest Ude, um teósofo bastante conhecido na literatura teosófica, que traz essas considerações sobre essa obra Teosofia Explicada. Aqui o próprio autor, ele diz: os principiantes no estudo da teosofia costumam fazer inúmeras perguntas. Por isso, tentou-se apresentar neste livro, de maneira sistemática, o vasto ensinamento teosófico em forma de perguntas e respostas. O material aqui coletado foi obtido de mais de 100 livros e folhetos, principalmente de obras do ocultista Charles Webster de Bitter e da presidente da Sociedade Teosófica, Annie Besant. O propósito do livro é facilitar um pouco o estudo da teosofia em sua etapa elementar, antes de se passar a estudar obras de maior adiantamento e complexidade, que tratam de assuntos de difícil entendimento e metafísica. Ele agradece aí essas pessoas que colaboraram com ele, mas foi um trabalho, realmente é um trabalho, um legado, né, espetacular que esse senhor, esse teósofo nos deixou. Bom, então vamos ver o que é objeto aqui da nossa reflexão hoje, que é o primeiro capítulo, o que é teosofia. Então, ele começa aqui, são 45 perguntas sobre esse tema inicial, né, introdutório mesmo, tema básico, né, o que é teosofia, são 45 perguntas, e que cada uma delas são respondidas. É um trabalho, né, bem intenso, analítico, que nós não vamos aqui, nesse pouco tempo, né, conseguir, por assim dizer, né, refletir sobre todas essas questões. Né? Uma delas é se a teosofia é uma religião. Ele faz essa primeira indagação, a pergunta número 1. Quais são as questões mais profundas e perenes da vida? Se há uma crença geral de que as questões não podem ser, essas questões perenes e profundas, não podem ser entendidas pelo ser humano, né? Isso ele coloca até como uma afirmação. Ele diz: mas não é crença geral que tais questões não podem ser entendidas pelo ser humano? Então, outra indagação é sobre os conhecimentos apresentados nas Escrituras, que não são apresentados nas Escrituras e que são considerados como não verdadeiros. É o caso das Escrituras apócrifas, né, nas diversas tradições que há referências a esses, né, assuntos e temas que não são, por assim dizer, oficiais. Então seriam, por assim dizer, apócrifos. Razões pelas quais tanta gente menospreza e combate a teosofia. Quais seriam essas razões? Há também indagação sobre os princípios, quais seriam os princípios fundamentais da teosofia, né? Ele aí faz um esboço desses ensinamentos. Fala-se sobre a teosofia, pergunta se a teosofia é a sociedade teosófica, é uma questão bem importante, relevante, porque muitas pessoas confundem, né? A teosofia surgiu em 1875. Não foi a teosofia que surgiu em 1875. Em 1875 foi fundada
a sociedade teosófica para divulgar esse conhecimento, essa sabedoria. Então, teosofia e sociedade teosófica são coisas bem distintas. É por assim dizer, a teosofia é a alma, é o espírito. A sociedade teosófica é o veículo, é o corpo, através do qual essa teosofia se manifesta. Mas em épocas anteriores, outros movimentos veicularam essa mesma sabedoria que é perene, patrimônio comum da humanidade, e por isso ela não pertence à sociedade teosófica. A teosofia não é, privilégio da sociedade, uma única fonte de difusão da sociedade. Como nós vamos ver mais adiante, essa teosofia sendo a base, a essência de todas as tradições, uma síntese de religião, filosofia e ciência, então ela não poderia pertencer, como não pertence à sociedade teosófica. Então, são N's aqui, o número, no total são 45 indagações, então para a gente adiantar, vamos tentar algumas dessas que eu entendi como assim mais oportunas, que a gente vai aqui refletir. Ele até, em uma das perguntas, ela se desdobra, ele vai para um assunto mais específico, como é o caso da questão do vegetarianismo, a questão ética do vegetarianismo e tal, mas não teremos tempo para refletir muito sobre isso. Então, essa primeira indagação: é a teosofia uma religião? A resposta que ele dá: a teosofia não é uma religião em si. E aí ele faz essa observação no outro livro dele, que é Teosofia para Jovens, que como a teosofia não tem cerimônias, nem está aos cuidados de sacerdotes, não é uma religião. Então ela seria a verdade implícita em todas as religiões, a raiz oculta na qual brotaram todas as diferentes religiões. O mesmo que gnose para os cristãos, Brahma Vidya para os hindus, sufismo para os islamitas. Então a palavra teosofia, como todos já sabemos, deriva dessas duas outras palavras gregas, que é teos, significa um Deus, não um Deus o absoluto, mas um Deus, e sofia, sabedoria. Então se conclui que teosofia significa sabedoria divina. É um conceito que não se pode ter uma definição. Sochiliani fala que é impossível se definir o que é essa sabedoria divina. Então se constrói conceitos, um deles é esse, sendo sabedoria divina. A senhora Radha Plumier já fala, Aprendendo a Viver a Teosofia, que seria um modo de ver as coisas que está em constante crescimento. Então, já um conceito mais abstrato. Então, ele chega a dizer que, sem a ajuda dessa sabedoria divina, que não é o que a literatura teosófica transmite, o que a sociedade teosófica, mas a sabedoria divina que está na essência, que é a essência, está na base de todas as tradições, filosofias, religiões e até na ciência também, sem a qual não é possível conhecer algo acerca das mais profundas e perenes questões da vida. É uma afirmação forte, pode parecer até pretensiosa, mas dentro dessa perspectiva, desse entendimento de que essa sabedoria é uma sabedoria que perene, uma tradição sabedoria, então é bem pertinente essa conceituação. E aí vem essa outra indagação: quais seriam essas questões mais profundas e perenes da vida que a teosofia trata? Ele faz aí 12 indagações: por que, de onde, como e com que finalidade foi criado o universo. É uma pergunta. Quem sou e qual o propósito da minha existência? Quem é Deus e onde está?
De que maneira estou conectado com ele e com o universo? Qual é a explicação das aparentes injustiças da vida? Qual é o significado e a necessidade do sofrimento? O que é boa sorte e o destino? O que são os sonhos e qual sua causa? O que é a vida? O que é a morte? Então são questões, né, outras ainda que existem, ele só formulou essas, que parecem inexplicáveis, mas que podem ser compreendidas com a ajuda desse conhecimento, com o estudo, com a meditação, com a reflexão sobre esse ensinamento, né, que é nos passado pelos seres, né, pelos Mahatmas, os sábios. Então podemos aos poucos ir entendendo o que é, né, tudo isso aqui que está sendo indagado. A gente costuma ter aquelas 3 questões básicas, né? Quem sou, de onde vim, para onde vou. Essa é aquela bem básica. Ele aqui, né, avança bem mais. Então, essas indagações, com o estudo dessa sabedoria divina, elas aos poucos vão sendo respondidas. Bom, vou passar aqui para um outro slide e vai avançar nos questionamentos. Que são feitos no livro, né? Essa primeira já vimos, né? Essa outra indagação de que a crença geral de que essas perguntas, né, aquelas todas ali, né, estão, né, sobre esses assuntos, esses temas tão profundos, tão abstratos, que não poderiam ser entendidas pelo ser humano. Há pessoas que até dizem, né, comentam, mas você gosta disso, filosofia, isso aí vai me deixar louco, né? Vai me deixar maluco. Eu conheço muita gente que está doidinho aí, porque fica procurando estudar essas coisas e acaba pirando. Então, você tem que tomar cuidado. Então, há essa, né, crença assim, comum de que esses assuntos não seriam assim, objeto. O ser humano, no atual estágio evolutivo dele, com esse intelecto, ele não seria capaz de compreender essas coisas, né? Como, por exemplo, quem é Deus, né? O próprio quem eu sou, o próprio autoconhecimento, a relação do homem com Deus. Então, tudo isso seriam coisas incompreensíveis. E a gente, né, até na cultura vigente aí, é encaminhado também nessa direção, né? Essas coisas aí não são mistérios, não são para serem objeto de busca, de compreensão, de entendimento. Mas aí ele diz, nada há no mundo que o homem não possa conhecer e compreender. A razão da sua ignorância sobre tais assuntos é seu orgulho, a inércia mental e o intelecto não desenvolvido. Então, ele aqui cita 3 obstáculos ao conhecimento, à compreensão desses assuntos, desses temas tão profundos, né? Sobre o mesmo decifrar o enigma da vida. Então, se há o orgulho, né, as pessoas materialistas, querer saber disso, eu tenho que viver o presente, o que os sentidos, né, me proporcionam. Então, não vou querer saber dessas coisas, né, saber o que é a vida, o que é a morte, né, por que estamos aqui, para onde vamos, de onde viemos. Então, nada disso é de interesse prático. Chego a dizer que isso tudo é teoria, não são coisas de interesse prático. Então, que a gente está se colocando numa condição de um mero teórico. Mas aqui a direção é outra. O encaminhamento é de que aqui como tem de que o orgulho, essa inércia mental e esse intelecto não desenvolvido é que fazem com que não compreendamos
essas situações da vida. Outra pergunta: não objetam alguns que os conhecimentos não contemplados nas escrituras religiosas não deveriam ser considerados como verdadeiros? Aquilo que nós já vimos, né? Dos apócrifos. E ele responde: o fato de algumas escrituras não apresentarem certos conhecimentos não prova a falsidade deles. Portanto, é inútil dizer que o estudo de ensinamentos teosóficos não compreendidos nas escrituras de religiões particulares seja contrário à verdade ou contrário àquela religião. De fato, muitas das ciências modernas não são mencionadas nas escrituras religiosas. Seria lógico, por isso, dizer que não devemos estudá-las? Então, aí uma pessoa que é católica, outro que é evangélico, protestante, outro. Então, se a gente for tratar deles sobre karma, sobre reencarnação, eles vão dizer: mas isso não está nas escrituras, isso não está na Bíblia, isso não está no Alcorão, isso não está em tal escritura. Nas escrituras orientais até que estão, mas nessas escrituras mais ocidentais, elas não estão. Mas isso não invalida, não quer dizer que porque não está ali. E será que essa escritura, o que é mostrado como escritura católica, evangélica, é a escritura genuína? Ainda vai se discutir isso, porque quando se vai verificar, ali são coisas que já derivaram, são derivações daquela escritura original, do conhecimento transmitido ou passado, deixado pelo fundador ou pelo líder daquela tradição, no caso do cristianismo, que Jesus, aí existem estudos aí que mostram que no cristianismo primitivo, original, genuíno, estão lá. O próprio Jesus falando sobre karma, sobre reencarnação, sobre evolução, sobre todos esses temas que são tratados, mas que essas derivações ou crenças, porque isso aí não é religião em si, isso aí já são crenças, seitas. A gente não pode dizer que o catolicismo seja o cristianismo verdadeiro, genuíno, esotérico, aquele cristianismo que foi fundado posteriormente ao estado do Mestre Jesus. Então, isso aí são derivações, são distorções até do ensinamento original. Então, se a teosofia pode explicar os mistérios inexplicáveis da natureza, como é que tanta gente não somente a menospreza, como efetivamente a combate? Isso é um fato, realmente, Vamos aí nas livrarias e vemos lá escritos, livros até, mostrando, combatendo esse conhecimento, dizendo que nada disso existe, que são fantasias, tal e tal, pessoas ligadas a essas seitas, essas organizações mais fanáticas, radicais, sectárias, e que procuram desfazer, desmoralizar, não dar valor a esse conhecimento. Mas para aquelas mentes mais adultas e pessoas que têm um preparo, uma base, elas vão ver: não, isso aqui tem procedência, sim, e vão avante. Não é à toa que pessoas como pensadores como Einstein, como Fernando Pessoa e tantos outros, que pessoas de um nível intelectual tão alto valorizam e tinham esse conhecimento como base dos seus trabalhos. Einstein mesmo dizem que ele tinha a doutrina secreta da Senhora Blavatsky como livro de cabeceira. Então, uma razão é que, não obstante conter a teosofia como um rio, partes pouco profundas que uma criança pode acessar, também apresenta profundidades que o melhor nadador não conseguiria alcançar. E assim, embora alguns de seus ensinamentos sejam tão simples e práticos que qualquer pessoa de inteligência mediana pode compreendê-los e segui-lo, outros assuntos não são abrangidos e entendidos integralmente sem esforços especiais. Desagrada a inércia mental ser perturbada, e a vulgaridade egoísta prefere uma mentira fácil
à maior verdade, se esta exigir o sacrifício de mais ínfima comodidade, da mais ínfima comodidade. Então, essa literatura teosófica, esse conhecimento, essa sabedoria, é um oceano infinito. Então, tem as suas ideias, os seus ensinamentos mais básicos, como esse das leis de evolução, de causa e efeito, de renascimento, a própria unidade da vida, que são ensinamentos que podem ser percebidos, alcançados por qualquer pessoa. Mas quando se parte para um estudo mais aprofundado da pós-gênese, do absoluto, do incognoscível, tal, isso aí vai demandar uma pesquisa, um estudo, uma reflexão, um amadurecimento da pessoa bem maior. Então, por isso que essas mentes que não se dispõem a isso, por assim dizer, combatem até esse conhecimento, que querem manter as pessoas naquele nível mínimo, mediano, sem avanços mais profundos, porque isso vai prejudicar, inclusive, as suas intenções de dominação, tudo mais, como a gente vê aí nessas seitas e crenças que estão aí, que tem um propósito não só de ajudar a humanidade a crescer, mas também de mantê-la sob o seu domínio. Então, se essas pessoas de repente vão acessar conhecimentos que vão torná-las independentes, isso perturba, Foi o caso do próprio Jesus, quando chegou num momento histórico, aquele tal, que prevaleciam aquelas regras ali, e ele trouxe uma nova, um novo ensinamento, quebrando aquelas leis como de olho por olho, dente por dente, quando ele ensinou que se batesse numa face, oferecesse a outra. Então isso perturbou o momento, aquele momento histórico, que fez acontecer tudo aquilo que historicamente tem bem procedência, o Cristo ser crucificado, ser condenado e tudo mais. Mas então, vamos nessa proposta aqui de reflexão, e aí há essa indagação sobre quais seriam os princípios fundamentais da teosofia. Ele aqui, de uma forma bem resumida, são dois. O primeiro é a imanência de Deus. Esse é um princípio fundamental desse conhecimento, dessa sabedoria. A deidade se encontra em todos os lugares e em todas as coisas. Então é aquilo que a gente pode conceber, que tudo que existe é uma manifestação de Deus. Não só nós, como os outros reinos, os animais, os vegetais, os minerais, os objetos, tudo o que existe é uma manifestação de Deus. Então essa imanência de Deus é um dos princípios fundamentais, que a gente não encontra nas tradições aí mais clássicas e oficiais. Embora hoje já se tenha até essa ideia. Eu percebi aí nesses dias um vídeo de um padre que ele falava de que Deus está fora e dentro de nós, um padre católico. Então, hoje essa concepção de que tudo que existe é uma manifestação de Deus, já não é algo tão assim inaceitável pelas correntes mais ortodoxas, porque eles estão vendo que a humanidade está evoluindo. Em épocas passadas, quem dissesse isso, como Giordano Bruno, ia para a fogueira. Joana d'Arc e outros iam ser afastados, tirados do meio, porque não era de divulgar-se esse conhecimento. A vida divina é o espírito de tudo que existe, desde o átomo até o arcanjo. E a gente vê aquilo que nós conhecemos como mantra da unidade. Ó vida oculta que vibras em cada átomo. Então, a vida oculta que vibra em cada átomo. Tudo da manifestação
físico ou não físico, material ou imaterial, é essa manifestação da divindade. Né? Então, essa vida oculta que vibra em cada átomo, luz oculta, ó luz oculta que brilha em cada criatura. Então, em nós está a luz, a centelha divina que brilha, e não só em nós, em cada criatura. E ela diz, esse mantra é da senhora Anne Beza, ela escreveu esse mantra, da unidade. Então, a luz oculta que brilha em cada criatura, seja humana, animal, vegetal, mineral, dos demais reinos, os 7 reinos. Então, cada criatura tem essa luz brilhando no seu âmago, na sua essência. Ó luz oculta que brilha em cada criatura, ó vida oculta que tudo abrange na unidade. Então, quando ela fala dessa unidade da vida, amor oculto, desculpe, né? Obrigado. Ó amor oculto que tudo abrange na unidade. Então, essa unidade, como se diz que Deus é amor, essa divindade que se manifesta como amor. Ó amor oculto que tudo abrange na unidade. Então, saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é por isso mesmo uno com todos os outros. Então, essa unidade que abarca tudo. E ele fala também nesse outro fundamento, que é o da fraternidade. Ele até aqui dá o nome de solidariedade do homem, que é a fraternidade, a irmandade. Então, existe uma imanência de Deus e todos viemos desse mesmo princípio. Somos emanações desse princípio absoluto e cognoscível. Então, há uma irmandade entre tudo e entre todos, uma fraternidade universal. Quer dizer, todos nós, humanos e não humanos, né, somos provenientes do mesmo princípio, uma mesma fonte. Então, esses seriam os postulados principais, né, tratados por essa sabedoria divina, que está na literatura disseminada, na literatura teosófica. Aqui ele vem para a relação entre a teosofia e a sociedade teosófica. A teosofia, em seus ensinamentos e ética, embora não no nome, é tão antiga quanto o homem. Porém, se sabe que a palavra teosofia data, como Teos e Sofia, data do século III da nossa era, quando o sistema teosófico eclético, que depois floresceu no neoplatonismo, foi estabelecido por Amor dos Sápios e seus discípulos em Alexandria, e que depois floresceu no neoplatonismo. E aí a sociedade teosófica, que é esse veículo, como a gente já disse, né, um instrumento para difusão dessa sabedoria. Como no futuro, daqui a 1000 anos, talvez na próxima encarnação, quando nós voltarmos, já não exista mais a sociedade teosófica, poderá existir um outro movimento, né, que estará aqui difundindo essa sabedoria, mas ela é perene, estará sempre ao alcance de todos da humanidade. A própria unidade tão almejada, né? A própria unidade tão almejada. Uhum. Então, como se pode demonstrar a utilidade da teosofia? A utilidade da teosofia radica-se no verdadeiro conceito do plano de Deus, na exata compreensão do objetivo da vida. É uma confiança segura na justiça divina, no consolo mental e emocional, na absoluta libertação do desamparo da desesperança e da desesperança, na completa ausência do temor e da pena, bem, assim como na libertação, na oportunidade de cooperação inteligente e voluntária com o plano divino e possibilidade de uma rápida consecução da finalidade da vida humana. Porém, a melhor prova de sua utilidade é que tem sido aceita por pessoas sensíveis e inteligentes, que mostram o consequente melhoramento de conduta em sua vida diária e que gradualmente vai impregnando a literatura universal. Desde que foi fundada a Sociedade Teosófica, começou sua expansão através de numerosas ramificações em diferentes partes do mundo.
e ainda assim, e ainda se passa assim. Nenhum outro sistema de pensamento progrediu tão rapidamente em todo o mundo entre pessoas de religiões diferentes durante um período de menos de 50 anos. Prova sua utilidade o crescimento do número de lojas, da sociedade. Então, esse conhecimento, ele tende a crescer, a ser do domínio de todos. A própria vida, o próprio estágio evolutivo em que nos encontramos, o sofrimento, todas essas situações de conflito, levam o ser humano a buscar um entendimento. É através da dor que mais se progride. Embora não seja esse, há um determinado quando não seja isso, só o único meio. Pode-se ir pelo amor ou pela dor. Mas o ser humano, pelo livre-arbítrio que tem, ele normalmente escolhe, até pela ignorância, pela condição ainda em que estamos, né? Nós ainda precisamos apanhar para aprender. Mas esse conhecimento, essa sabedoria, estará sempre aí disponível e a sua utilidade é assim indescritível, porque sem ela realmente muitas desses enigmas da vida não estariam sendo decifrados como estão hoje, no momento evolutivo que estamos vivendo. Então, ele aqui questiona a necessidade de se criar a sociedade teosófica, já que a teosofia é tão antiga, tempos imemoriais, não se tem conta de quando, ela sempre existiu, essa sabedoria, e sempre esteve disponível, mas então por que a necessidade? Aí ele responde: as antigas verdades haviam sido esquecidas e necessitava-se de uma reproclamação. O materialismo estava fazendo progressos mais rápidos nas nações civilizadas do Ocidente e a ciência, em seu avanço, voltava-se para o materialismo, tanto que o agnosticismo havia chegado a ser característica distintiva do homem de ciência, que sustentava serem os sentidos e o intelecto os únicos meios que o homem possuía para adquirir conhecimentos. Mesmo o Oriente, que costumava ser a fonte de onde brotava a sabedoria, chegou ao ponto de ser invadido pela crescente onda de materialismo que ameaçava cobrir o mundo inteiro. Portanto, julgou-se prudente proclamar outra vez a verdade eterna, sob nova forma, apropriada à mentalidade e atitude do homem destes tempos. Mas, em vez de revelar uma nova religião, conforme tão frequentemente se fez antes, a sociedade teosófica proclama a fonte comum de todas as religiões, de tal maneira que qualquer pessoa, vendo que todas elas são ramos da mesma árvore e possuem ensinamentos idênticos, possa tirar inspiração do significado esotérico oculto de seu próprio credo particular e compreendê-lo melhor. Então, o momento, que já sabemos, histórico, 1875, que a sociedade teosófica foi fundada, predominava aquele materialismo, positivismo, todas aquelas, só a palavra final tinha que ser da ciência, e isso perdurou através do século XX também, e a sociedade veio fazer um contraponto, trazendo de novo essa sabedoria, essa teosofia, a vidya, gnose, esse conhecimento para a humanidade. Tanto que isso foi uma iniciativa dos mestres Helena Blavatsky, Oakes e os outros cofundadores da sociedade, foram apenas instrumentos, foram se propuseram a essa missão e realizaram uma missão que foi trazida da hierarquia, dessa fraternidade universal, dessa confraria desses seres iluminados que chama-se governo interno do mundo. Então a sociedade teosófica é uma inspiração, uma idealização da hierarquia espiritual do planeta. Não é uma criação de Blavatsky, de outros, eles são apenas instrumentos. E havia a necessidade, tanto que houve uma verdadeira revolução. Existe um mundo
antes da Sociedade Teosófica e depois da Sociedade Teosófica. Claro que outros movimentos também contribuíram para isso, o próprio Espiritismo, né, na França, com o Denis Rivel, Allan Kardec e outros, que já traziam, outras percepções além daquela que a ciência dizia, que o materialismo dizia que só ela que existia. O resto tudo era crendice, superstição e tal. Então veio com esse conteúdo tão profundo, tão assim, inquestionável, pode ser até questionável, mas tão valioso, tão precioso, que por mais que se tenha combatido e tal, mas ela conseguiu. Tanto que a sociedade está aí, há 149 anos, existindo, viva aí, forte, e continuará. Hoje há uma disseminação tão grande, até iniciada pela Sociedade Teosófica desse conhecimento, que outras instituições já estão até se colocando como portadores, mas isso nada invalida ou mesmo deprecia o trabalho, e é até bom que isso aconteça. Quantos mais multiplicadores existam, para que essa sabedoria seja disseminada, melhor. E é isso que a hierarquia se propôs. Então, foi um movimento exitoso, vitorioso. Aí ele vem com uma outra indagação. Todos podemos estudar, ou todos podem estudar a teosofia? Isso é uma coisa que realmente, às vezes, pessoas, não, mas isso, até pessoas dentro da sociedade, que gostam desses assuntos, não, isso aqui, fulano não pode ainda perceber. Mas como ela já tinha dito, já tinha dito antes que essa sabedoria tem assuntos que são como aquela analogia com o oceano, que tem as praias que uma criança pode se banhar e tem uma profundidade que até um gigante pode submergir, afundar. Então, esse conhecimento ele é acessível para todos. E ele diz, naturalmente, qualquer um pode estudá-la, desde que tenha a mente aberta, uma atitude inteligente e receptiva, e esteja decidido a buscar e encontrar a verdade em qualquer religião ou filosofia. Nem deverá ter a fé cega de uma pessoa ignorante ou tendenciosa, nem a plana e jactanciosa incredulidade do materialista, porque a teosofia nada significará para aqueles que antepõem seus próprios preconceitos e ideias preconcebidas à verdade por outros revelada, nem para aqueles hipócritas e fanáticos de mente fechada, os quais, acreditando que sua religião é a única verdadeira, demonstram o maior desprezo pelas outras. Então, o primeiro requisito é a mente aberta. Então, qualquer pessoa, desde que tenha esse requisito, seja uma pessoa que reconheça que ele não é o dono da verdade, que a sua religião, crença, ideologia é a única, que existem outras, que o mundo é tão múltiplo, tão plural, que é inconcebível que exista apenas uma possibilidade de percepção, apenas uma janela, só ele é como uma torre, no alto de uma torre com várias janelas. Então, de cada janela dessa torre se verá de um ângulo o panorama externo, mas todas mostram um panorama, mostra, por assim dizer, uma faceta da verdade. É o que acontece com as tradições, todas elas trazem a verdade apropriada para a época histórica, para aquele povo, para aquele desenvolvimento intelectual, espiritual daquele povo. Então, cada tradição vai surgindo, mas trazendo sempre a mesma verdade, essa mesma sabedoria divina, essa mesma teosofia. Já estamos, para finalizar. Então, ele também, dentre outras indagações, são as 45, nós não vamos tratar delas todas, ele fala dessa vantagem de se propagar a teosofia. Aí ele fala dos 3 objetivos, e que são aqueles tão tradicionais, que nós já tão conhecemos, que o irmão Afrânio dispensou até a leitura deles, que a maioria aqui ou são membros ou são simpatizantes, assíduos,
que já conhecem de cor e salteado esses objetivos, né? O primeiro dele, o de formação de um núcleo da fraternidade universal da humanidade, sem distinção de raça, credo, não vamos botar casca, né, porque é uma coisa antiga, né, classe social, né, cor, sexo, né? Então, todos atualizando esse primeiro objetivo sem nenhuma distinção. Então, formar o núcleo da fraternidade universal. Isso é importante porque há um entendimento, né? Não é formar, vai se formar aqui a fraternidade universal. Fraternidade universal, nessa conceituação, ela já é um fato da natureza. O que se vai é fazer com que se tenha uma compreensão dessa fraternidade, formar um núcleo, já existe a fraternidade, vamos formar um núcleozinho dessa irmandade universal, que já existe, né, sem distinção nenhuma, para que se tenha essa consciência de que nós somos unos, que há uma unidade subjacente a tudo e que por conta disso, né, não há motivos para conflitos, né, para intolerância religiosa, para preconceitos, né, e que se deve se reunir e vamos então congraçar, num congraçamento, numa confraternização, juntos, sejamos cristãos, hinduístas, budistas, muçulmanos, de qualquer das tradições, né, umbandistas, de qualquer, vamos. Então a proposta da sociedade desde 1875, século XIX, foi essa, de reunir pessoas, né, para esse congraçamento, formar o núcleo da fraternidade universal, sem nenhuma distinção. E essa proposta ainda hoje é válida, porque ainda vemos aí, né, aqui e acolá, né, conflitos por conta dessa não aceitação desse princípio da fraternidade universal. Daí porque a grandiosidade desse ensinamento e dessa fonte, né, que foram justamente esses seres humanos. Então, a pergunta, né, vai sendo desdobrada e chega-se ao segundo objetivo, né, da sociedade teosófica, o de estimular o estudo comparativo, comparado de religiões, filosofias e ciências. Por que se estudar as diversas tradições, filosofias e ciências? Para que se possa reconhecer na prática a unidade fundamental de todas elas. Então, quando a gente procura na fonte, não procurar, como a gente já viu, né, as seitas, né, essas derivações, que não são, mas vamos com conhecimento genuíno. Então, se vamos estudar, investigar o cristianismo, vamos procurar a fonte. Onde é que estão lá os evangelhos? Existem essas fontes, né? Historicamente existem essas fontes. Lá o cristianismo originário, né, esotérico, interno, que Jesus ensinou, trouxe realmente para a humanidade. Esse conhecimento que está registrado, existe esse registro. Porque se a gente for buscar, né, nas crenças que estão aí, nós realmente vamos ver coisas disparates muito grandes. Mas quando a gente vai na fonte, que é essa a proposta da sociedade, aí você vai ver que todas elas dizem a mesma coisa. Todas elas falam dessa imanência de Deus, né, da divindade, e falam dessa fraternidade universal. Não há nenhuma religião que tradição na sua fonte, trazida por Cristo, por Siddhartha Gautama, Buda, por Vyasa, nos Vedas, por Maomé, nenhuma tradição que diga o contrário. Pois não. E há uma coisa a ser descoberta, que eu estou sendo apresentado, né? De alguma forma eu vivia isso também. Dentro do judaísmo, o que se tem sobre o ocultismo? Começar da cabala. Essa cabala que a gente vê aí, como eles falam, é um fake. Porque processos de mantras, está tudo equipado. São processos muito mais profundos. Uma pessoa que
não é tão vigilante, vai chamar o que se tem acesso de bruxaria, ou de magia, que é muito profundo. O material apresentado pelos Vedas, no judaísmo, tem uma escala mais profunda ainda. Agora, não é todo rabinato que adota ou aceita. Por exemplo, a transliteração e uma série de outras coisas foi um movimento para tirar de circuito o judaísmo, por diversos motivos, mas também eles aceitaram para manter isso velado. Vamos deixar para o final, gente, você pode fazer. Mas foi muito boa a sua participação. E nós vamos ter aqui, no Mineiro Corredores agora, uma participação, uma apresentação da nossa irmã Sônia Perrone sobre essa ligação entre judaísmo, cristianismo e islamismo. Ela está fazendo um estudo sobre isso e vai apresentar. Vai ser muito bom que você participe também, que esteja nesse dia. Mas então, depois no final a gente vai discutir tudo isso. Então, para a gente fechar aqui, como ele diz, a humanidade se encontra em diferentes etapas de evolução e o que serve em uma etapa pode não convir em outra. Por exemplo, qualquer nação jovem ou primitiva, cujos indivíduos não têm ainda a experiência e adiantamento que resultam de uma longa série de encarnações humanas e cujos prazeres capitais sejam comer, beber e caçar para procurar alimento, requererá um sistema religioso muito simples, que lhes ensine que existe um Deus que é bom, que deve conduzir-se bem para ser grato e alcançar a felicidade depois da morte, mas que se agirem mal, ele os castigará, fazendo-os sofrer numa outra vida. Isso não é nada conhecido da gente, né? Não diz nada a ver, não tem nada a ver com a época em que nós estamos vivendo. Infelizmente ainda temos isso, né? Ainda a maioria, né? Já um grande contingente de pessoas que estão buscando esses valores mais profundos, mas nós vivemos ainda numa civilização, né, que não há, a mídia não ajuda, pelo contrário, contribui para ocorrer a massificação, né, que as pessoas sejam robôs, aquela coisa do gado, e aí os sistemas educacionais, e tudo, e as próprias crenças que se distanciaram da sua fonte original também não trazem esse conhecimento mais profundo, e as pessoas ficam se contentando. Agora aí tem aquele ditado, que cada um tem o que merece, Se as pessoas estão tendo isso, estão aceitando isso, é porque elas já estão nesse patamar, A gente às vezes critica, meu Deus, como é que estão esses líderes aí religiosos, fazendo aquelas, fazendo lavagem cerebral das pessoas. Aí eu, pelo menos uma opinião minha, eu acho que se submete a uma lavagem cerebral quem quer. Claro que tem circunstâncias particulares e tal, mas a pessoa que tem esse anelo, que tem esse discernimento, que, então, ela não se submete a isso. Aí a gente vê que as coisas não estão acontecendo por acaso, é um momento evolutivo. As pessoas realmente estão querendo mais satisfazer o sensório do que estar aqui reunido hoje, no sábado, em pleno verão, em pós-Réveillon, pós-virada de ano, estar aqui tratando desses assuntos. Nós somos aqui pouquíssimos, que buscamos isso. Agora a gente está pensando no carnaval. Aí pior ainda, Por isso tem que fechar a loja, fazer o recesso, porque não vê ninguém, Aí é essa questão, do interesse, mas que essa sabedoria está aí disponível, e necessária nesse momento, isso é inegável. Bom, encontramos no mundo muita miséria. Mais uma pergunta. Encontramos no mundo mais miséria do que felicidade. Por que, então, deveríamos empregar nosso tempo e energias no estudo da teosofia, em vez de utilizá-los em investigações e inventos que possam aliviar um pouco
a grande miséria do mundo. Ah, olha aí, né? Aquilo que a gente já refletiu, né? Então, né, tem, né, pessoas que são tão pragmáticas, né? E parece que atualmente, né, se pensa mais nisso, naquilo que é útil, né, que é utilitarismo, né, o pragmatismo, né, meritocracia, todos esses valores ali sociais que estão vigentes, né, e que fazem com que as pessoas, né, não estejam muito interessadas por isso. Porque, por isso essa pergunta, isso feita na década de 20, né, lá em 1925, quando o livro foi escrito, né, no século 20, né, primeiro quarto do século 20. Então, ele vem com a resposta. Toda miséria em todo o mundo pode ser classificada de 3 modos. Eu achei isso ótimo, né? Ele busca na tradição, né, hindu, na filosofia hindu, oriental, essa conceituação, esse entendimento. Claro que tudo isso aqui, nada disso é dogma, né? Tudo isso são hipóteses, são investigações. Então, seu nome sânscrito, né? Adiátmico seria uma classificação, um modo de classificar, né? Que inclui toda a dor mental e física, né? Seriam esses os modos de, né, miséria e de dor no mundo, né? Esses que incluem dor mental e física. O segundo, que é adibáltico, o adibáltico, não sei se o H aqui é inspirado é de modo que é professor de sânscrito, né? Ou entendido de sânscrito, professor de inglês, mas entendido de sânscrito, me corrija aí, por favor. Então, adibáltico, que ele conceitua como sendo todo castigo e desgraça ocasionados por roubos, animais selvagens ou venenosos, acidentes ou abusos de confiança. E o terceiro, adidáivico, que fala de toda classe de infelicidade motivada por causas naturais, como sol, eletricidade, tremores de terra, né? Frio, calor, vento, chuva, etc. Dessas 3 classes são todos os males do mundo. Agora, se consideramos a primeira, isto é, as aflições do corpo e da mente, verificamos que, apesar de milhares de médicos e de inventores de novos medicamentos para curar todos os tipos de enfermidade às quais a carne está sujeita, até hoje não fomos capazes de exterminar o sofrimento corporal. Então aí as doenças, né, as enfermidades crônicas, né, câncer, e vira e mexe, descobriram a cura do câncer, né, AIDS, e todas essas enfermidades que estão aí, que são doenças do corpo físico, né, e muitas também, né, de cunho emocional, né, aquelas doenças, né, psicossomáticas, e do mental. Então, isso tudo provoca sofrimento físico e mental. E aí ele fala, né, que a medicina mesmo, né, com seus avanços, vão continuar existindo todo esse sofrimento, porque isso resulta da ignorância do ser humano, como está lá nas 4 novas verdades, né, do budismo. Né? Primeiro é o sofrimento é um fato da natureza, né? Uma verdade. Então, qual é a causa desse sofrimento? Ele tem uma causa. E, segundo o próprio Senhor Buda, seria a ignorância. Então, enquanto nós continuamos, né, ignorando, né, as verdades, a realidade que é, sem entender o que é a vida, então nós vamos continuar sofrendo. E aí vem as dores mentais, tal, ele esmiuça cada uma delas, mas nós não podemos aqui, né, continuar. Mas eu achei muito interessante esse, né, esses modos de dor mental e física, né,
dor provocada por roubos, né? Uma pessoa é picada por uma cobra, por exemplo, né? Um animal venenoso e tal, pode até morrer disso. Então, né, tem mordida de um cão raivoso, um cachorro que esteja, né, com raiva, né? E acidentes ou abuso de confiança, né? Coisas que acontecem em adultos. E o terceiro, que seriam esses provocados por a pessoa está passando ali e cai um raio. Diz que aqui no Brasil, esse ano, 2019, há uma probabilidade assim, de muitos raios, já está acontecendo, né? De pessoas, no noticiário da mídia, que estão acontecendo. Então a gente vai passando ali, aí vem um raio. Agora, como diz Edivaldo, né? Não existe bala perdida, não existe raio perdido, né? Então, aí tem a lei de causa e efeito, né? A lei de justiça, né? De equilíbrio, e se aconteceu aquilo é porque estava no script, né? Estava no programa, né? Para acontecer. É o país que mais cai raio. Como? É o país do mundo que mais cai raio. Aqui no Brasil, né? E parece que esse ano a incidência aumentou, vai aumentar. Eu vi alguma coisa assim no noticiário falando disso, né? Uma indagação: como me ajudará a teosofia a adquirir um conhecimento completo das leis da vida e da natureza, e por que deveria eu ser um teósofo? Você me pergunta, que negócio é esse? Teosofia é uma pessoa que não está interessada por isso, então, né? Como essa coisa vai me ajudar, aquela coisa do utilitarismo, porque eu tenho que ser um teósofo? Então, a teosofia é uma síntese de toda a religião, filosofia e ciência. A ciência fez grandes progressos no passado, mas hoje se encontra em apuros. Olha aí, uma afirmação feita lá, mas ainda hoje a gente vê. A ciência hoje está satélite no espaço, né? Existe uma física quântica, existem setores, né, da medicina, né, que já admitem, né, situações que até antes, não, isso é paranormalidade, isso é coisa, né, de crendice, superstição, não diz respeito à ciência. Mas a ciência está em curso, já estava lá no século XX. A teosofia pode ajudá-la com uma teoria inteligente que abrange o universo, desde a substância primordial, o universo objetivo, com suas incontáveis entidades viventes e relacionadas com o homem por meio do corpo e dos sentidos deste, os 7 planos da natureza, etc. Assim, a teosofia, a ciência da alma, toma o estudante cientista pela mão e o conduz ao longo de novas avenidas do pensamento. Então, a ciência é assim por assim dizer, um dos braços dessa sabedoria. As diversas formas de conhecimento, né? Conhecimento, né, religioso, o crer, o conhecimento filosófico, né, do saber, sabor, né, gosto de saber, não o gosto do sentido físico, né, da gustação, né, o saber, o sabor, sabedoria, e o saber de dominação, que é o saber científico. E ainda tem o saber da arte, né, que é o intuitivo. Então, esses diversos caminhos que o ser humano tem à sua disposição para ter acesso à realidade da existência, cada vez mais se torna, por assim dizer, um imperativo. E as necessidades atuais levam a isso. E a ciência pode e ajuda muito, né, nessa caminhada. Também é a teosofia base da religião e da filosofia da vida. Vemos toda a classe de problemas sociais, extrema pobreza, extrema riqueza, desesperada miséria e degradações que partem a alma. Lado a lado, um grande progresso em ciências e artes. Os ensinamentos teosóficos explicam a causa raiz do mal, apontando um meio seguro de escapar dele. É uma contradição humana, né? Ao mesmo tempo que nós chegamos a essa evolução tecnológica,
né, essa evolução material tão grande, ainda temos situações assim que remontam a períodos, né, bem anteriores. Com tanto avanço, né, material, era para existir ainda pobreza, né, miséria, né, pessoas abaixo da linha da pobreza, fome, todas essas coisas, né, conflitos, mas é a contradição humana, ainda existe. Então, ele aqui faz uma relação de boas razões para se estudar a teosofia. Uma, resolve o enigma do universo, harmonizando os fatos da ciência com as verdades fundamentais da religião. Faz essa ponte entre ciência e religião. E filosofia também e arte. Não há diferença. Todos são caminhos, meios para se chegar ao conhecimento da realidade. Comprova que vale a pena viver a vida, pois a torna inteligível, demonstrando que a justiça e o amor guiam sua evolução. Então a vida não é para ser, né, abandonada, dar cabo da vida, suicídio, nada disso. A vida é para ser vivida, é a grande experiência, é o privilégio que nós temos, né, de estar encarnados, a vida num sentido amplo, e mais ainda essa vida encarnados, tendo aqui essa oportunidade de aprendizado, de crescimento, né, e cada vez mais entendendo qual é o nosso papel, né, aquela primeira pergunta, né, quem eu sou, o que tenho que fazer aqui, qual é o meu papel nesse mundo, nessa existência. Então, isso aí pode ser mais ou menos, ou depender de cada um, claro, do estágio evolutivo de cada um, né, explicado por essa sabedoria, esse conhecimento. Elimina o temor da morte e muito da tristeza que ocasiona, reconhecendo que vida e morte, gozo e pesar, são incidentes que se alternam num ciclo de progresso ilimitado. Então, o teósofo, aquele que não só estuda, mas que ele procura viver e praticar a teosofia, que ele aprende a assimilar, digerir e pôr na sua vida prática, ele vai ter uma atitude diferente. Ele não vai ter por que ter temor pela morte, né? Claro que cada um tem na sua constituição, né, o seu, né, arcabouço, né, constitucional, coisas atávicas até que podem, né, aflorar e de repente, né, uma pessoa até surpreender. E isso ocorre. Como uma pessoa que estuda tanto esses assuntos, morreu um ente querido e a pessoa ali desabou. Mas isso tem que ser compreendido, né? Nós somos humanos, somos humanos. Então, não é porque a gente estuda esses assuntos que nós somos perfeitos e que tenhamos de ser, né, totalmente coerentes com ele. Precisamos ser, isso é necessário, mas cada um tem a sua condição, capacidade. Então, é uma coisa que faz parte da Matrix. Exatamente. Então, né, não podemos fugir a isso. E até eu li recentemente, essa semana, que havia, eu até salvei isso no celular, que o nosso cérebro é programado para não pensar na morte. Confere isso. Nós temos uma programação, um tema, por isso que não é que as pessoas fujam porque tem medo, né? É porque há uma programação já, nesse sentido até por um instinto de autopreservação. Seria isso, professor? Até onde eu sei, ele evita. Deve ser porque a gente não morre, né? Como a gente não morre, aí já fala certo. Vamos morrer um dia, né? Então, enquanto isso não acontece, mas então, esse conhecimento, essa sabedoria pode levar a essa, né, visão, esse novo olhar sobre essa situação, que é a situação crucial nossa. Nascemos, Fernando fala aqui com maestria, né? Um dia já está programado, né? O dia que nascemos,
o nosso, né, desenlace lá. Então, insiste no lado otimista da vida, aquele que estuda, que procura praticar a filosofia, proclamando que o homem é o arquiteto do seu próprio destino, criatura de seu passado e pai de seu futuro. É um outro entendimento que nós podemos ter como buscadores, não precisa essa questão de roda, teosofista, não teosofista, dentro da sociedade também. A professora Blavatsky diz, e ele diz aqui também, há mais teósofos e teosofistas fora da sociedade do que dentro. Porque seria até, com esse conhecimento, tanto aí, como ele disse, milhões e milhões de pessoas já acessando, que fosse reduzido esse número que nós somos aqui em Salvador, por exemplo. Então, existe muita gente que está buscando isso aí, vivenciando isso aí, muito mais às vezes até do que nós. Então, teremos aí uma postura otimista da vida, sabendo que nada está perdido, por mais que o nosso aí, a gente vai estar o oráculo, né, o mapa astral, e o mapa está cheio de quadratura, está terrível, meu Deus, as dificuldades, os obstáculos são, gente, isso é uma oportunidade, isso é um privilégio também, porque aí é que nós vamos desenvolver essa força interior para superar tudo isso, transcender tudo isso e atingirmos aquilo que nós estamos querendo. Porque se já queremos e temos essas dificuldades, é porque até optamos por ela, até pedimos que elas viessem, para que a gente, né, pudesse realizar o nosso papel, o nosso desiderato aqui nessa encarnação. Então, essa visão otimista eu gosto muito disso. Eu sou uma pessoa, tem gente às vezes que, em casa até mesmo, meu filho, você está aí passando por essa dificuldade, está aí, nem parece. Eu está aí desesperado, não sei o quê, desesperado. Refletir, parar, deixar, respirar 3 vezes, deixar e ver o que é que vai, né, acontecer. Por que está isso acontecendo? E essa visão otimista não é exagerada, né? É uma coisa que a gente, né, não perceba a realidade. Né? Com os pés no chão, mas sabendo que depois da tempestade vem a abundância. Depois da chuva, o sol volta a brilhar. Não há por que se desesperar. Demonstra o poder, a sabedoria e o amor de Deus, apesar de toda a tristeza e infelicidade do mundo. Então, esse conhecimento nos mostra que, apesar desse sofrimento todo, né, desses conflitos que está, existe um poder, uma sabedoria, um amor por trás de tudo isso. E que está ali, não está, por assim dizer, né, indiferente ao que está acontecendo. Não há injustiça. Tudo só acontece porque tem de acontecer, precisa acontecer. Traz confiança ao desesperado, ensinando que nenhum esforço se perde e nenhum erro é irreparável. Então, não há motivo para desespero, né? Todo esforço, tudo que nós fizemos, mas eu medito há tantos anos, então minha vida continua com essas dificuldades todas, eu não consigo acessar nada ali, né, que fala, que está nos livros e tal. Paciência, né? Vamos, né, continuando, tendo a perseverança, e tem toda essa necessidade de mantermos essa paciência e perseverança, porque, né, nenhum esforço será perdido. Então, eu meditei esses anos todos, no final da vida já, e não vi nada, não aconteceu nada. Não foi tempo perdido, não. Pegar um tempo de paciência. Hein? De paciência, você vai parar para a gente falar, não? Vamos parar. Então vamos deixar aqui essas 3, né? Todo está no livro, né? Quem quiser pode procurar, né, estudar, refletir, e a gente abre realmente para as perguntas, se você quiser começar, perguntas e comentários, né?